Olá! Hoje eu vou falar sobre o jejum intermitente. Quais são os maiores mitos e verdades? E se você tem alguma dúvida, fique atento, porque eu vou estar aqui esclarecendo um pouquinho sobre essas questões. Em primeiro lugar, o que é jejum intermitente? Por que tanta gente está querendo fazer e quais são os benefícios do jejum intermitente? O jejum é uma técnica milenar que já vem desde a antiguidade, sendo uma prática de questões religiosas, culturais e escassez de alimento. Hipócrates mesmo já praticava o jejum para prevenção de várias doenças naquela época, na antiguidade. O seu maior benefício é a produção dos corpos cetônicos, que seria o segundo combustível importante, além da glicose, para o cérebro funcionar de forma adequada. Mas existem vários benefícios à saúde devido a essa produção dos corpos cetônicos, principalmente a prevenção de várias doenças crônicas inflamatórias, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, até mesmo no câncer, melhora da disposição, diminuição da insulina, da fome, da saciedade, na compulsão do doce, na melhora da cognição, da memória, da saúde cerebral, mas também pela obesidade, perda de peso, emagrecimento, a manutenção desse peso perdido tem sido a maior busca da prática do jejum intermitente. Por que o nome jejum intermitente? Justamente porque ele intercala períodos de alimentação com períodos de jejum. E aí que vem o grande benefício da prática do jejum intermitente. Existem vários protocolos que podem ser seguidos pelo jejum, tá? Desde 12 horas até 24 horas de jejum. E isso vai ser uma individualidade de cada pessoa. Mas o que eu mais aconselho é o período de pelo menos de 16 a 18 horas de jejum, tá? Intercalando com a alimentação, que para você já ter a produção dos corpos cetônicos e ter todos os benefícios, já se. E aí tem uma grande questão que muita gente tem dúvida em relação à prática de jejum todos os dias. Todos os dias não é jejum intermitente. Você não vai ter os mesmos benefícios, no caso, o benefício do jejum intermitente. Não caracteriza um jejum intermitente. E também isso por quê? Porque você também não vai ter os benefícios do jejum intermitente. Esse período de jejum e alimentação, isso vai ser negociado com cada paciente. Qual o melhor horário, se ele não pratica atividade física pela manhã, pode ser pela manhã, ou se você tem adaptação para praticar exercício em jejum. Então, como começar e quando começar esse jejum? Para quem nunca praticou, é muito complicado já começar de cara, e se jogar num jejum de 16, 18 horas. Então, eu aconselho começar de 12 horas de jejum, uma ou duas vezes na semana, ou até mesmo todo dia. Você parar de comer às 8 horas da noite, por exemplo, e se alimentar no café da manhã às 8 da manhã. É muito importante esse indivíduo que está iniciando o jejum, ele saber que existe um período de adaptação e que isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, primeiramente, ele deve diminuir o carboidrato da sua alimentação para antes iniciar o jejum. E aí vem a pergunta, eu não posso tomar o meu café com adoçante, eu não posso tomar a minha água de coco, então nada que vai gerar alguma caloria pode ser consumido. Não esquecendo que alguns adoçantes contêm calorias, como os provenientes da frutose ou do açúcar da fruta, e ele tem baixa caloria, mas contém. Isso vai estar comprometendo o teu jejum intermitente. Já os adoçantes não calóricos, eles são permitidos sim, mas eu não recomendo, pela ativação das papilas gustativas e na busca pelo paladar doce. Isso na janela de alimentação pode ser um preditivo da busca do carboidrato. Então, um conselho que eu dou para quem está iniciando ou tentando fazer o jejum, antes disso, já tirar os adoçantes das bebidas. Está consumindo café, chá, mate, sem açúcar, sem adoçante nenhum. E o TCM e o óleo de coco, eles quebram o jejum? Isso é uma grande dúvida. Isso eu vou dizer que depende muito. Depende do objetivo do seu jejum. Se você está fazendo um jejum calórico, que é aquele que não pode estar consumindo nenhum
nenhuma caloria na janela do jejum, eles não vão poder, né? Porque o óleo de coco ele tem calorias. Agora, se o seu objetivo é um jejum metabólico, com o objetivo de diminuição da insulina ou inibição dela, né, para poder perder peso ou para uma melhoria aí da resposta insulinêmica, a gordura pode ser um grande aliado do jejum intermitente e trazendo bastante benefício, principalmente na saciedade e também na formação dos corpos cetônicos. De forma mais rápida, eles são absorvidos, dão um up na parte cerebral. Agora chegou a hora da gente saber o que comer na janela da alimentação. O que quebrar o jejum de uma forma mais correta. Você sabe o quê? Nessa janela de alimentação, na quebra do jejum, nada adianta você optar por alimentos ricos em carboidratos ou industrializados. O ideal é você buscar por alimentos que são ricos em proteínas ou gorduras boas, né, fontes de nutrientes, né, como vegetais, legumes, verduras, grãos, sementes, que vão estar ativando o metabolismo e mantendo esses níveis de insulina mais baixos, para não ter um rebote. Na privação do alimento, no jejum, muita gente tem uma fadiga, tem baixa de concentração, memória, tem aquele cansaço, né, moleza, e se sente mal, né, uma fraqueza. E justamente o TCM, ele vai ajudar nessa formação dos corpos cetônicos na energia cerebral, dando foco, concentração, memória, aquela energia para quem quer ter, né, quem quer trabalhar, quem quer fazer exercício, ele é um bom aliado para a energia rápida para o cérebro. Eu posso dizer que é um mito que o jejum cause compulsão. Geralmente o jejum é ao contrário, ele diminui o apetite, diminui a compulsão, diminui a busca pelo carboidrato quando ele é bem adaptado ou é feito de forma correta e bem orientado. Se você está tendo compulsão, ou é porque você não está no momento certo, ou você está fazendo de forma errada, deve ser orientado por um profissional especialista. Isso porque o jejum não deve ser a primeira opção numa busca de emagrecimento. Primeiramente, ele deve ser uma estratégia a mais para você estar melhorando a performance, melhorando, né, aquela perda de peso, né? Se você está buscando por uma perda de peso que você já chegou num platô, ou porque você está melhorando aí a parte metabólica. Um dos mitos do jejum é dizer que ele prejudica o metabolismo, que o ideal é estar consumindo alimentos de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo, visto que quando você digere e absorve, você aumenta o gasto calórico. Porém, isso não é uma verdade, porque apenas 10% do valor calórico é proveniente dessa queima e da combustão dos alimentos, vindo da digestão e absorção. Então, isso não procede. Uma outra questão é que todo mundo me pergunta se qualquer pessoa pode estar praticando o jejum. Será que esse é o melhor? Eu posso fazer o jejum intermitente? Então, na verdade, existe indicação. Nem todo mundo está apto a estar iniciando o jejum intermitente. Então, deve-se primeiro estar optando por uma alimentação equilibrada, ajustada, adaptada ao seu melhor metabolismo, para depois escolher a melhor estratégia. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha tirado todas as dúvidas, mas se não, vocês coloquem aí nos comentários qual a dúvida de vocês, o que eu posso estar ajudando, e me conta aí se você já praticou, se você gosta, se você pretende fazer, se você tem medo. Tem muita gente que tem medo, não precisa ter medo, é sempre estar realmente sendo orientado por um profissional.